um instinto natural, né? A gente fala assim, não, vamos proteger aqui e tal. Mas pelo contrário. Só que aí acontece que daí fica a pessoa se proteger muito, entra aquela questão da geração, né? Não consegue lidar com frustração. Exatamente. Né? A gente até bateu nesse assunto aqui, inclusive com a Mariângela, que é aquela ideia de que os nossos pais sofreram, né? A vida ensinou, e isso criou pessoas muito resilientes. E aí, na tentativa de nos livrar da dor, na tentativa de falar assim, não, eu não quero que meu filho faça isso. Nos deram uma vida maravilhosa, muito leve, por sinal. E isso criou uma geração fraca, que Baixa hoje... tolerância à frustração. Exato, que hoje a gente não consegue esperar para abrir os presentes de Natal no Natal. Exatamente. E colocar pra gente debaixo da árvore, a criança vai lá e chora, espernia, né? Que ela quer pra agora, né? Que é a galera, os Enzos e as Valentinas, né? Diga-se de passagem. Vou pegar um exemplo do Vinícius novamente, né? O Vinícius, ele trabalhou com a gente esse período, ele tinha o salário dele, mas o salário dele era pequeno, né? Então, aí ele carregava a carriola com areia, ele tirava a tiririca das coisas, ele tirava xerox, ele fazia estátua viva para chamar a atenção do marketing naquela época, que era legal. na porta da empresa. Show de bola. Agora, uma coisa que foi interessante, que assim, ele vendo isso, que ele tinha que juntar dinheiro para comprar um presente para mim, quando ele tinha 8 anos de idade, ele juntou a mesada dele de 2 meses para ir lá e comprar um presente com o dinheiro dele. Então, assim, é aquela coisa, eu estou conquistando. Esse comprar um presente com 8 aninhos, né, Vinícius? Uma jarra de suco, fez com que ele colocasse na cabeça dele, com 18 anos eu tiro minha carteira de automóvel e eu compro a minha moto. Então, com 18 anos, sozinho, tá, gente? A gente não deu dinheiro. Com 18 anos, ele foi trabalhar no McDonald's, saiu da empresa. Não, eu vou me arriscar, vai embora. O que você quer fazer, vai. Foi pro McDonald's, virou chapeiro, virou suqueiro, virou sorveteiro, cara, virou caixeiro, né? É uma grande história, assim, pra mim. Até pegando o gancho dela, né? Eu tenho muito orgulho, né, de contar essa história, essa parte da minha vida, porque trabalhar no McDonald's realmente é um trabalho muito puxado em relação a braçal mesmo, né? Você aprende muita coisa, você faz muita coisa. E eu lembro que na época era um salário, né, assim, mínimo na folha e ainda tinha os descontos, né? E aí eu quis sair de lá e eu voltava de bicicleta, depois teve uma época que eu quis voltar a pé para juntar esse dinheiro. E hoje em dia é a experiência de trabalho que eu tenho uma das, assim, mais fantásticas na minha vida, porque o tanto que eu aprendi lá, desde dar valor a cada centavo, mas também a trabalhar em equipe, a trabalhar sob pressão, a não faltar, como foi meu primeiro emprego, eles me pegaram realmente na mão lá, eu passei por todas as áreas, né? Eu consegui ver, eu trabalhei, vamos colocar aí dentro de uma multinacional, se a gente for, né, uma mundial, uma empresa. E aí você vê a base, né, de pegando algumas coisas. Como é que eu sou um empreendedor? Eu tenho regras, eu tenho disciplinas, eu tenho que ter procedimentos. Então, são características que você tem que ter como empreendedor. E é o todo dia, na verdade. É o fazer e refazer, né? Se acontece o seguinte, né? Tem pessoas que não proporcionam isso daí, né? Ou não dá esse suporte pro filho, daí o filho vira uma Suzane, né? Perfeito. Suzane é o que a gente não consegue nem soletrar. Exato. É o que o Celso comentou, né? É assim, eu passei por tantas situações difíceis que eu quero que meu filho não passe. Mas os pais se tornam quem eles realmente se tornam, né? Eles se tornaram as pessoas que eles são porque eles passaram pelas dificuldades que eles passaram. E tem pegando um gancho isso aí, tem gente que vamos supor, de repente tá ouvindo isso agora, fala assim, caraca, ainda bem que eu tô ouvindo isso agora. Por que dá tempo. Ou tem gente que pensa assim, por que eu não ouvi isso antes? Mas eu não acredito muito nisso, viu, Celso? Eu acredito assim, que se a pessoa tá ouvindo isso agora, nesse momento, né? E ela tá falando, nossa, por que eu não ouvi isso antes? Não, você tá preparada para ouvir isso agora. Antes você não estaria preparada. Chegou o momento. É agora que tem que agir, né? Não, e é ali que você se molda, né? Então não adianta você querer fazer de forma diferente, né? É que nem aquela história assim, tá, ele vai empreender. Tem a empresa dos pais, ele pode empreender lá? Pode. Sim. Aí pegando outro gancho dele, não é porque ele está aqui, mas é só para a gente ter um exemplo. Sim. Eu achei a vida inteira que ele fosse seguir a tua carreira, Altair. Eu achei que ele ia ser jornalista
O tempo todo. Muito comunicativo. Pela questão da e ele comunicação. falava, mãe, eu quero ser jornalista de aventura, de esportes. E eu era psicóloga, clínica psicológica, meu marido professor da UEM, mas a gente ali achando que ele vai embora. Incentivando para o que eu realmente pra aquilo que ele quisesse fazer, né? Uhum. Aí chega um dia que ele chegou pra mim, ele falou assim... Me inscrevi no vestibular. Me inscrevi no vestibular da faculdade. Eu falei, ai, que legal, filho, né? Comunicação e multimeios, porque na UEM é o que era mais próximo, né, do jornalismo. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não, eu vou ser psicólogo. Minhas pernas caíram, porque eu falei, como você vai ser psicólogo? A vida inteira. Eu nunca falei nada. Por favor, não é por minha causa, né? Eu falava, por favor. Porque o pai também é psicólogo, mas... Eu sou aquela que estou mais próxima, que estou mais ligada a ele. Não, mãe, não é. Você não é obrigada a achar que eu estou fazendo isso por tua causa. E bate de frente com aquilo que a gente estava conversando lá no Oriente, né? O cara é obrigado, às vezes, a seguir a carreira do pai. Eu já tive casos de pacientes que seguiram a carreira de entregar para o pai o diploma de medicina e falar, agora está aqui, a faculdade você tem. Agora eu vou virar cabeleireiro porque meu sonho era ser cabeleireiro. Uau, olha aí. Você entendeu? Então assim, lá em casa todo mundo vai seguindo, Então lá em casa vai cada um seguindo foi aquilo natural, que tem que seguir. Não, isso é bacana. Eu acredito que tem muita gente hoje tá perdida, assim, não sabe o que faz, né, e tudo mais. E assim, o que vocês... Qual a opinião de vocês em relação a isso? Como que poderia orientar? Então, imagina a emoção. Se você quer que o seu filho seja médico, mas ele não se vê médico. Vamos supor, ele não aguenta ver sangue. Ele não aguenta passar por 6 anos de faculdade. Ele não aguenta passar pelo vestibular, mas o pai quer aquilo. Então, você imagina o que aquilo causa de emoção naquela pessoa. Causa de frustração. Né? Ou o pai que quer que o filho faça alguma outra coisa. Ou aquele pai que não quer que o filho faça nada. Nós temos casos conhecidos de pais que sentam para fumar maconha junto com o filho. Me desculpa a expressão da palavra. Sim. E acha que aquilo é muito legal, é muito bom. Né? Eu não estou fazendo juízo de valor de cada um com seus hábitos, mas eu não sei se eu estou criando realmente uma pessoa que eu possa confiar nela profissionalmente um dia lá na frente. Eu sei que eu posso confiar numa pessoa que teve respeito pela mãe que disse para o filho, você vai fazer esse curso, já que você fez eu comprar. Você entendeu? Porque esse cara, ele sabe que se ele pegar um paciente para atender, ele vai fazer o melhor por aquele paciente. Se ele pegar um programa Tô em Alta para fazer a coisa virar, ele vai fazer o melhor que ele pode fazer. Se vai pegar uma empresa que nem vocês, que tem a empresa de marketing de vocês, vai fazer o melhor. Pega uma empresa que nem a gente tem, uma empresa de saúde do cérebro, você vai comprometer, vai fazer com que todo mundo se comprometa a fazer o melhor. Porque você vai fazer o quê? Buscar pessoas que tenham essas características. Né? Equilíbrio emocional, uma ambição que não é ganância. Né? E a ambição, na verdade, deveria ser algo pregado. Ele é positivo, né? Deveria ser algo mais pregado, né? Porque a gente cresce com alguns conceitos que as pessoas não percebem, mas que regem a nossa vida, né? Tudo que a gente aprende, assim, vocês são especialistas, porque eu falo farofa, né? Mas assim...